que Ele possa estar mais vezes conosco, né? E todos também sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar, para que a gente possa aproveitar bem o tempo, todo aquele material que o Edson preparou para nós, né? E que tudo isso possa ser transformado nessa boa vontade de servir em dose dupla, né? Que todos já têm, mas que nós possamos aumentar e trazer aquelas reflexões, aquele aprendizado que faremos nessa tarde, para aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho junto aos assistidos, junto a esta casa querida. Então eu convido todos a nos unirmos em pensamento e elevarmos o nosso coração e o nosso pensamento a Jesus. Que possamos vibrar intensamente amor uns pelos outros. Todos temos as nossas experiências que nos vão trazer aprendizado e que muitas vezes nos são difíceis. Que nós nunca percamos esse hábito saudável de orar uns pelos outros, desejosos que cada companheiro de tarefa receba o fortalecimento espiritual de que esteja necessitado no momento, e todos unidos possamos ser fortes em espírito. Possamos ampliar a nossa confiança no Pai Criador, na sua bondade infinita, no seu amor, na sua justiça. Possamos confiar no Mestre Jesus, que quando aqui esteve nos prometeu que sempre estaria entre nós, principalmente quando nos reuníssemos em seu nome. E é a Ti, Mestre, que mais uma vez direcionamos toda a nossa gratidão por aqui estarmos, nesta casa que é sua, esta casa que nos propicia lembrar e estudar o seu Evangelho à luz do Espiritismo. E que possamos, Mestre, aperfeiçoar um pouco mais na tarde de hoje o nosso aprendizado, a nossa compreensão. Que o Teu amor possa envolver o nosso companheiro Edson, o expositor da tarde, para que ele possa nos trazer tudo aquilo que preparou com tanto carinho, para que isso venha acrescentar aos conhecimentos e principalmente às reflexões de cada um de nós. E que estejas conosco no decorrer de toda esta tarde, que seja para todos nós uma tarde iluminada. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. E, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Edson, para que ele possa iniciar a palestra. Uma boa tarde a todos. Hoje eu vou me esforçar para ficar atrás desse negocinho aqui. Da outra vez eu fiquei andando para lá, para cá, e eu gosto mais assim, né? Isso aqui me prende um pouco, né? Mas a gente tem que... Isso também é educação do espírito, né? Bom, gente, a nossa programação de hoje, né? Nós temos aí 2 horas, né? Para desenvolvermos um conteúdo que é muito extenso, né? Falar sobre essa parte da exposição espírita, falar sobre a questão da cura, né? É algo que nós precisaremos aí de uma vida inteira, né? Talvez não para falar, mas certamente para entender o que é isso, né? Mas nós vamos tentar sintetizar o máximo possível para contemplar nessas 2 horas aquilo que Deus nos permitiu, né? Que a gente conseguisse aprender para compartilhar com cada um dos irmãos que se encontram aqui. Uma coisa que é uma outra parte da nossa programação, né? Nós vamos procurar desenvolver, né, esse conteúdo em 2 partes, né? Uma primeira parte que nós estimamos em cerca de 45 minutos, né? Fazemos um intervalo, né? E depois na sequência, tá, nós faremos o complemento desse conteúdo. Nesse intervalo, né, a gente pode ir ao toalete, tomar um café, né? Esticar as perninhas, porque a gente é espírito, né? Mas o corpo, né, ele responde de outra forma, né?
Então, nesse intervalo, a gente tem oportunidade de fazer tudo isso daí. Tudo bem, gente? Se precisar, repete. Tá bom? Obrigado. Bom, gente, antes de mais nada, é sempre uma alegria a gente retornar nos locais onde nós fizemos amigos e fomos acolhidos como amigos também, né? Então, quando a gente fala em exposição espírita, né, isso é uma coisa essencial, né? Não existe nada melhor do que falar onde a gente se sente acolhido, né? Aliás, o nosso irmão Allan Kardec, ele trata a respeito disso no livro dos Métodos, né? E é onde ele fala dessa questão da receptividade, né? Aonde o público direciona as suas energias, né, os seus votos de confiança, né, de estímulo, de amor, né, por outrem, entendeu? Vê as suas próprias potencialidades se expandirem, né? E a recíproca é verdadeira, né? Quando você não é bem quisto, né, não é bem visto, e a simpatia não é tanto assim como seria de se esperar, né? Tudo aquilo que a gente poderia, né, expor, a gente acaba, entendeu? Recolhendo dentro de nós. Então, quando a gente fala em termos de palestra, né, de exposição, deixe-me achar aqui o meu controle de tempo, senão a gente começa a falar, né, e a gente não para mais, né? Quando a gente fala em termos de exposição espírita, né, a primeira coisa é nós considerarmos, né, dentro desse tema que nos foi proposto, né, essas duas colocações aqui: o poder da palavra e o milagre da cura, né? Vejam que eu deixei ali, entre aspas, né, a questão da palavra milagre, né? Porque o milagre para nós espíritas, né, tem uma outra visão, uma outra interpretação que difere, né, de outros credos e de outras filosofias, né? Mas a gente tem que compreender essa questão, né, do poder da palavra, né, e até que ponto essa palavra pode alcançar essa questãozinha aqui que se chama o milagre da cura, tá? Isto dito, vamos começar então, vamos dividir, né? Vamos fatiar essa questão. Vamos falar primeiro sobre essa questão do poder da palavra, né? Quando a gente vê essa imagem, né, a gente imagina ali, né? Será que existem problemas, gente? Nesse campo da divulgação espírita, será que existem problemas pelo que a gente acompanha do movimento espírita, né? E se existem, né? E aí? Será que nós poderíamos fazer essas duas indagações, né? Está tudo certo, né? Está tudo certo, lindo, maravilhoso, não temos nada que melhorar, né? Ou será que tem alguma coisa, né, que a gente pode mudar, né? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar, né? Então, quando a gente se coloca diante da tribuna espírita, né, a gente sempre tem que ter em mente estas duas coisas. Nada está tão certo que a gente não possa melhorar, e sempre tem alguma coisa que a gente tem que corrigir. Quando a gente começa a acreditar que está tudo ótimo, lindo e maravilhoso, quando todo mundo concorda com a gente, com tudo que a gente diz, né? Quando a gente tem medo da crítica em relação àquilo que a crítica pode dizer, né? A gente tem que acender uma luzinha amarela, né? Porque isso é um sinal de perigo. E é um sinal de perigo por quê? Né? Porque no mundo de provas e expiações como esse em que nós ainda nos encontramos, né, a realidade nua e crua ainda é essa. Sempre tem alguma coisa que nós temos que melhorar e sempre tem alguma coisa que nós temos que corrigir. Essa é uma característica, vamos dizer assim, né, é a forma mais simples, singela de nós tentarmos explicar, né, o que é vivermos no mundo de provas e expiações. Mas o que nós poderíamos nos perguntar então? Por que é tão difícil a exposição espírita, gente? Ou melhor, nós não poderíamos, né, dentro dessa construção, né, termos um olhar que talvez a exposição espírita ela não se restringe apenas à figura do palestrante,
Já pensaram que talvez, o expositor espírita não seja apenas o palestrante, o orador, que talvez o dialogador, como hoje está mais em moda dizer, doutrinador em outros lugares, conversador em outros, das reuniões mediúnicas, o nome pouco importa, é aquela pessoa que está lá na reunião mediúnica conversando com os espíritos, Será que aquele trabalhador, ele é menos expositor do que aquele que assume a tribuna espírita? Será que o atendente fraterno é menos expositor do que aquele que assume a tribuna espírita? E o instrutor dos cursos? Será que ele é menos expositor do que aquele que assume a tribuna espírita? Gente, na verdade, todos esses são expositores. É que nós, às vezes, criamos um endeusamento por certas referências do meio espírita, em que a gente só vê o orador, e principalmente o orador famoso, que não pode ser qualquer orador, Então a gente só vê como expositor espírita aquele orador. A gente não consegue ver o orador, ou seja, o dialogador, o atendente fraterno, A gente não consegue às vezes ver que aquele irmão que está na recepção, recepcionando as pessoas que chegam, às vezes ele é tão expositor quanto, porque muitas das vezes ele é a primeira pessoa que é abordado dentro da casa espírita para alguma questão que lhe aflige o coração. Antes mesmo dele encaminhar para um setor de palestras, de atendimento fraterno, é aquele irmão. Ele vai fazer a primeira abordagem espírita. Ele é tão expositor quanto qualquer outro. Mas também, e você? Já pensou que você também é um expositor espírita? Vocês nunca pensaram nisso? Não? Mas gente, toda vez que você for chamado a dar uma opinião sobre algo da doutrina, ou a falar algo da doutrina, você está fazendo o quê? Sendo um expositor espírita. Então isso é muito importante, porque primeiro a gente tira toda aquela responsabilidade só dos ombros daquele que assume o trabalho. Ele não é a única pessoa que fala pelo movimento espírita. Ele é apenas mais uma pessoa que fala em nome do movimento espírita. Mas todos nós, aonde quer que nós estejamos, quando provocados ou por iniciativa própria, ao dar um conselho para alguém, nós estamos falando em nome do movimento espírita. Nós estamos sendo expositores espíritas. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar, abrir o nosso olhar, entendeu? A nossa compreensão em relação ao que de fato é a exposição espírita. E aí, o que a gente pergunta é o seguinte, Bom, aparentemente é difícil ser expositor espírita. Será que é difícil por conta da gente ou por conta do nosso ouvinte? Mas vamos começar pelo nosso ouvinte, é melhor. Vamos começar pelo nosso ouvinte, que é melhor. Será que o nosso ouvinte é tão difícil assim? Então vamos ver se ele é difícil assim ou não. Essa aqui é uma pesquisa feita pelo nosso irmão Ivan Franzolin, aonde eu tenho ido falar em nome do Espiritismo, eu tenho procurado trazer essa pesquisa, ou seja, dar luz a essa pesquisa, porque é um trabalho maravilhoso, importantíssimo, e eu até hoje não tinha visto ninguém levantar uma bandeira como essa, que é a de lançar luz para dentro do movimento espírita, para ver o que é o movimento espírita. E esse foi o objeto desse nosso irmão, dessa pesquisa que ele fez. E o
objeto dele era o seguinte: analisar como pensam e como se comportam os espíritas. Aqueles que se disseram espíritas. E aí, nesse sentido, ele fez a seguinte colocação. Vamos ver o conhecimento do espírita, né? Ele perguntou se o espírita, uma das perguntas que ele fez foi o seguinte: se você frequenta uma casa espírita, ele colocou assim, ó. Gente, 75%, mais de 75% diz que frequenta uma casa espírita. É um número bastante significativo. E comprova a informação do censo do IBGE, que fala sobre o crescimento, né, dos espíritas em relação a irmãos de outros credos religiosos. Aí ele perguntou com que frequência essa pessoa frequenta uma casa espírita. E aí ele vê ali que, vê-se ali que, em média, esse ouvinte disse que frequenta de 1 a 2 vezes por semana. É uma frequência alta, gente, né? De uma frequência já é mais do que satisfatório, porque mostra que a pessoa guarda uma regularidade. Agora, 2 vezes por semana é uma frequência excelente. Então, veja, nós estamos falando de um público, o meu ouvinte, que ele frequenta uma casa espírita, ele guarda uma regularidade bastante razoável em relação ao seu comparecimento à casa espírita. Isso, vejam, 80%, gente, é um número bastante significativo, né? Aí perguntou se a pessoa lê, né? Bom, esse meu ouvinte lê livros espíritas. Olha ali, gente, 72% dos ouvintes disseram que leem o quê? De 2 até 10 livros por semestre. Livros espíritas. Ó, não é pouca coisa não, né? Se entende outra história, mas que lê, está falando ali, né? E a outra questão que ele fez é se você já fez algum curso espírita. 76% já fez. Ó, eu estou falando de um ouvinte, frequenta uma casa espírita com regularidade, tem uma frequência alta de comparecimento na semana, semanal, tá? Lê bastante e já faz ou já fez algum curso espírita. Então, qual é a leitura que eu vou fazer desse meu público? É um público qualquer, gente? Não é um público qualquer. Não é isso? Tá. E mais? Qual a escolaridade desse público espírita? Olha, gente, quase 80% tem curso superior ou pós-graduação. Então significa que não é um público que eu possa dizer que tem uma certa dificuldade de acesso ao conhecimento, à leitura, etc, etc, etc. Tem uma certa formação acadêmica. Então, é um público que tem uma formação espírita ou uma informação espírita e uma formação acadêmica. Não é isso? Tá. O que mais que eu posso dizer aqui? Né? Agora, vejam bem, vamos ver a compreensão desse meu público. 81% dessas pessoas acham que o Espiritismo contém todas as respostas sobre espírito, reencarnação e as leis naturais. 81% é um número alto. Só que essa resposta, ela não condiz com o que a doutrina fala. A doutrina não fala que o Espiritismo contém a resposta para todas essas indagações, para todas essas questões. Mas esse público que nós estamos dizendo, 81% deles respondeu que sim. O que mais? Esse mesmo público, ao perguntado sobre a questão dos médiuns de cura, mais de 70% acham que o médium de cura, ele pode curar indistintamente, independentemente de quem sabe aquela doença ter sido um erro de diagnóstico. Veja a visão, né? Para esse ouvinte, o médium de cura, simplesmente porque ele é médium de cura, ele pode curar. Também não é isso que a doutrina fala.
Mas é isso que esse público, ou seja, é a leitura que esse público está fazendo. Esse mesmo público, ao perguntar se ele acredita que ele pode encontrar o seu animalzinho de estimação quando ele chegar no mundo espiritual, quase 90% acredita que quando desencarnar, ele vai encontrar do lado de lá o seu animalzinho de estimação. Também não é isso que a doutrina fala. Por quê? Kardec perguntou especificamente sobre essa questão e os espíritos responderam. A alma do animal sobrevivendo, né? Como fica? Aí eles responderam, olha, fica numa espécie de erraticidade, tal qual nós ficamos, mas aí ele complementa dizendo, ó, é utilizado quase que imediatamente, porque a função da erraticidade para o animal é diferente da função da erraticidade para nós. Mas o problema é que esse público aqui, ó, que público que nós estamos dizendo, gente? É aquele público que frequenta regularmente uma casa espírita, é aquele público que lê de 2 a 10 livros em 6 meses, é aquele público que tem curso superior, é aquele público que já fez curso espírita, ou ele não entendeu bem, ou então o curso não foi tão bom assim como seria de esperar. Tá? Então, em resumo, gente, qual é a característica do nosso público? Tem uma autoescolaridade, é isso? Sim. Verdade, gente? Tem uma informação espírita, gente? Sim. É isso? Tem uma frequência regular na casa? Sim. Mas revela o que, gente? Um déficit doutrinário. Porque se com tudo isso aqui, ó, ele ainda acredita que médium de cura do jeito que quiser. Ele ainda acredita que o animalzinho dele vai estar esperando ele do lado de lá. E se ele ainda acredita em tudo aquilo mais que nós já dissemos, então significa que ele tem um déficit doutrinário. E é muito importante a gente ressaltar isso. É um público difícil. Porque quanto maior a escolaridade, comumente, o que acontece, gente? Mais questionador. É mais questionador e menos afeto a aceitar que está errado. Ou que pode estar errado. Então, é um público difícil. Então, se nós dissermos assim, que o público espírita ele é um público fácil, ele não é fácil. E se ele não é fácil, demanda um esforço maior e uma capacidade maior de quem, gente? Daquele que se coloca como orientador, como instrutor, como professor, ou qualquer outra denominação que vocês queiram em relação à exposição espírita. E nós temos que ter isso aqui em consideração. Mas ainda assim, gente, talvez tudo isso ainda não seja o maior problema. Talvez nós ainda não tenhamos enxergado o maior problema. Talvez o maior problema esteja nesses dados aqui, gente. Censo do IBGE 2010. Brasileiros sem religião. 4 vezes mais do que o número daqueles que se declaram espíritas. E aí quando a gente pega aqui embaixo, ó, na década de 70, ou seja, 50 anos atrás aproximadamente, você tinha 0,8% de pessoas que se diziam sem religião. 50 anos depois, nós temos 8% de pessoas que se dizem sem religião. O que significa isso, gente? Não houve uma involução, né? Porque se você tinha 8% que não acreditava, agora você 0,8% que não acreditava, e agora você tem 8% que não acredita. Nós evoluímos no aspecto qualitativo, porque há que considerar o quê? Que aumentou a população e na contramão do que seria esperado, diminuiu aqueles que se dizem
crédulos, ou que acreditam. Ou seja, não acreditam em religião nenhuma. Agora, vejam esse outro dado, gente. Isso aqui foi um dado que ele procurou tabular por faixa etária, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, e assim sucessivamente até os 80 anos, né? Os dados que coletados de 2000 a 2010. E olha, que coisa espantosa. A única faixa em que houve um melhoramento, vamos chamar assim, o laranjinho aqui, né, o amarelinho e o marronzinho, o amarelinho, ano de 2000, e o marronzinho, ano de 2010. Gente, quais foram as únicas faixas que não houve piora? De 0 a 4 anos e acima dos 80 anos. Todos os outros ou se manteve minimamente estável, ou então houve o que, gente? Um aumento daqueles que se dizem sem religião. Pergunto, isso é significativo ou não? Isso é muito significativo. Nós estamos falando só em relação a nós espíritas. Nós estamos falando em relação a todos que assumem uma tribuna cristã. Porque de uma certa forma está demonstrando que nós não estamos conseguindo chegar nessas pessoas. E aí a gente vai verificar que na faixa, né, juvenil, ou no começo da idade madura, é onde você tem o que lá? Significativos aumentos. Ou seja, nos últimos 10 anos, naquela década tabulada, é onde você teve maior taxa de evasão daqueles que não consideram mais a religião. Então isso é muitíssimo importante. E é muitíssimo importante porque a gente tem que se perguntar a partir de então, aonde que está esse problema?